Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o perfil que a gente também tem que lidar constantemente. É quando o perfil de uma pessoa com comportamento falso. Então, essa questão, essa postura que a gente chama de falso, ele vem de um estudo, né, elaborado para que possa chegar no conceito de como a pessoa pode atuar como uma pessoa falsa ou não falso. Então não é uma coisinha muito simples. Ah, fulano está tendo um comportamento que não é bacana, está sendo falso para conseguir alguma coisa. Então, na verdade, para que a pessoa chegue nesse perfil falso, vem toda uma elaboração. Existe um quesito importante que é a inteligência intrapessoal, que é a habilidade da gente poder conhecer os nossos limites e poder interagir com os nossos limites e saber como que nós vamos utilizar de fato as nossas ações. Então, essa inteligência intrapessoal, ela hoje a gente já tem esse vocabulário, né, para poder falar, que é a capacidade que a gente tem de nos conhecer. Então, de conhecer o nosso eu interior, de conhecer as nossas capacidades, como que a gente pode lidar com isso no dia a dia e para com as pessoas. Por que o perfil falso vem nesse contexto? Porque a pessoa, quando ela é caracterizada como uma pessoa falsa, de repente, no primeiro momento, ela não entende que ela está sendo falsa, até ela ter certeza de que, agindo da forma que ela age, ela consegue, né, atingir os seus objetivos ali com alguém, né, com uma pessoa ou com um determinado trabalho, num ambiente familiar. Então, essas pessoas costumam caracterizar em cada ambiente um perfil. Então, essas pessoas elas têm uma facilidade de se adaptar em cada ambiente, de tal forma que ela pode criar várias personalidades para cada ambiente, onde nenhuma se choca. Até se você for comentar com alguém sobre a postura de fulano, as pessoas não vão acreditar. Porque em casa é de um jeito, com os amigos é de outro, com o relacionamento é de outro, e trabalhar o relacionamento com a família é algo que gera um pouco de trabalho. Por isso que muitos não levam seus companheiros em casa para apresentar para a família, ou ficam muito tempo dentro de casa, que é para não dar tempo de conhecer o verdadeiro eu. Na faculdade ou na escola com um outro comportamento, com os vizinhos um outro comportamento. Então, isso acontece de uma forma que para essas pessoas é normal. Agora, para quem está de fora e vê que isso está acontecendo, vê que a pessoa se adapta com as personalidades de acordo com cada ambiente, é um pouco preocupante. Você se adequar ao ambiente para que você possa fazer acontecer é uma coisa, agora você agir, você criar uma identidade, criar um perfil para você poder agir com uma pessoa que você não conhece, para fazer com que aquela pessoa tenha uma interpretação do seu eu, uma interpretação, uma leitura de você, de forma que, se você tiver numa base muito ruim, você vai trabalhar com que essa base seja positiva, que esse é o objetivo do falso. O falso é a determinação daquilo que ele não consegue elevar para poder fazer com que os olhos de terceiros acreditem nele, né? Porque o falso ele precisa dessa credibilidade. Se ele não tiver credibilidade, ele vai procurar uma outra identidade. E essa outra identidade pode ser num outro setor. Então tem muitas pessoas que elas não conseguem ficar muito tempo no mesmo ciclo de amizades. Por quê? Porque elas não conseguem se adaptar, porque as pessoas identificam logo aquele perfil falso dela e não querem mais essa pessoa por perto. Aí o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que sair migrando. A pessoa não entende que ela precisa de uma reforma na sua inteligência emocional e na sua inteligência intrapessoal. Então a pessoa não tem ainda essa consciência. Quando acontece essa consciência de conhecimento da inteligência emocional e da inteligência intrapessoal, acontece a possibilidade de você poder conviver melhor com outras pessoas, porque a pessoa identifica, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para poder entender quem eu sou de verdade. Porque ao meio de todas essas identidades, essa pessoa se perde e, de fato, ela não sabe em que perfil que ela se encontra na vida real. Então, é onde a gente faz um estudo elaborado para poder ver como que essa pessoa gostaria de conviver, como que ela gosta, como que ela convive. Faz ali uma espécie de um fluxograma pessoal, né, de personalidade, e onde a gente já vai trabalhar a análise comportamental dessa pessoa.
Então, quando a pessoa ela identifica, não, eu tenho um problema, eu preciso me tratar, eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar dessa área porque eu não sei o que acontece, eu não consigo dominar esse perfil, essa personalidade. Eu bajulo muito o meu chefe, eu não consigo parar. Como é que eu posso fazer para parar com isso? Então, existem várias máscaras. Então, as pessoas, elas vêm acompanhando perfis com máscaras, e essas máscaras são o ponto de entendimento para você poder entender quando uma pessoa está sendo falsa e quando ela está sendo honesta, sincera, né? Então, por exemplo, a máscara de poder. Sou amigo de fulano de tal. Sou amigo do presidente, sou amigo do governador, eu sou amigo do presidente da associação, né? Não sei das quantas. Então, quando a pessoa usa de uma certa influência, então é a máscara de poder. Ele quer fazer com que as pessoas entendam que o fato dele ser amigo de alguém ou ter alguém importante próximo dele faz dele uma pessoa importante. Então, sabe aquelas pessoas, eu conheço fulano de tal me coloca pra dentro da festa, fulano de tal me coloca dentro do teatro, eu não preciso pegar fila, fulano de tal, se o banco estiver fechado, fulano de tal me atende. No hospital, né, fulano de tal me atende primeiro, antes de qualquer outro paciente. Então, a pessoa que usa desses argumentos para poder mostrar para as pessoas que ele tem um determinado poder, um poder assim, entre aspas, um poder que não é dele. Então, essa pessoa tem que entender que não é porque ele é amigo que ele vai conseguir um degrau acima. Muitas pessoas, elas conseguem, através de uma amizade, tem pessoas que falam, quem tem amigo tem tudo, né? Eu já tenho uma outra visão sobre a questão da amizade. Então, assim, muitas pessoas, por terem a credibilidade de uma amizade, de conseguir uma boa oportunidade de emprego, de conseguir amigos mais seletos, mas isso é devido à credibilidade da pessoa. Então não basta somente conhecer. Você vai numa festa onde tem lá uma pessoa famosa e só pelo fato de você ter tirado uma foto com ela não quer dizer que você tem essa pessoa no seu ciclo de amizades. Você foi ali, você fez ali uma tietagem que é comum, que tudo bem, quando você admira uma pessoa, você quer ter uma recordação de uma proximidade com essa pessoa. Eu já fiz isso, né, algumas vezes, e acho, assim, bacana porque é algo que a gente consegue expor para fora, que a gente consegue colocar para fora. Não, eu sou fã, admiro o trabalho do fulano de tal, eu quero ter uma recordação. Até aí, tudo bem. Agora, a partir disso, você querer tirar vantagem para conseguir alguma coisa, não, eu fui numa palestra, eu fiquei na mesma mesa, no mesmo local que fulano de tal. Então, eu acho que eu consigo alguma coisa, algo melhor para mim, ou para você, ou para quem quer que seja. Então, essa é a máscara de poder. Nós temos a máscara de superioridade também, que ela vem praticamente de forma blindada para quem usa ela, né? A máscara de superioridade é aquela pessoa que quer sobressair em tudo. Tudo ela sabe, tudo ela conhece, tudo ela já viu, nada é novidade para ela, né? Aquela pessoa que não se encanta com nada nem com ninguém, que qualquer coisa que você vai conversar sobre ela, essa pessoa demonstra ter um conhecimento e na verdade ela não tem, porque ela já ouviu alguém falar sobre isso, mas essa pessoa não aceita ficar ali por baixo e quer falar sobre o determinado assunto. Eu brigo muito, assim, às vezes, quando as pessoas, muita gente tem o hábito de falar assim, você sabe que fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Você sabe que não pode colocar tal vasilha em tal lugar. Você sabe que o fogão assim, assim, assado. Você sabe. Então, eu sou um pouco implicada com essa expressão, porque não, eu não tenho obrigação de saber. É como se eu tivesse a obrigação de saber tudo que alguém me pergunta sobre contextos que não fazem parte do meu convívio, sobre pessoas que não fazem parte da minha convivência. Então, isso já foi um motivo de conflito, onde eu chego e falo, olha, o certo é você perguntar, você sabia que não pode colocar uma vasilha que tem um pedaço de alumínio dentro do micro-ondas? Então, ou seja, você sabia que é algo que alguém pode te dizer que sim ou que não, sem vergonha alguma. Porque quando a pessoa chega, você sabe que essa pessoa também não sabia e de repente ficou sabendo e fica fazendo as perguntas dessa forma. Então, eu acho isso um pouco errado, não acho bacana, não acho legal. Porque quando a pessoa, se eu chego para alguém e fico o tempo todo, você sabe que, dá a impressão que dá que eu sei mais do que todo mundo e que essa pessoa tem que ter a obrigação de saber o que eu sei, porque senão seria um absurdo. E eu acho isso ridículo. Então, assunto que você queira mencionar, que
poderia ser do conhecimento de todos, você pergunta, fulano, você sabia que não pode fazer isso? A fulano vai responder, sabia. Ah, tá, que legal, ok. Não, não sabia. Por quê? Aí você explica o porquê. Agora, não fiquem assim, ah, você sabia que isso, aquilo. Então, isso é uma coisa bem desagradável, é onde gera um pouco a questão da... faz parte de um tipo de máscara, de uma pessoa que, de repente, que essa pessoa também não sabia de um determinado contexto, e depois que ela ficou sabendo, ela se sente na superioridade de poder demonstrar esse conhecimento, né? E a máscara de vítima? A máscara de vítima é aquela que, assim, tudo que é errado acontece com aquela pessoa, e essa pessoa ela já está com uma energia tão negativa, tão ruim, tão que quanto mais ela fala sobre um determinado problema, mais coisas ruins vão acontecendo. E vira assim uma escadinha, de efeito dominó, né, para baixo, uma escadinha só de descida, para as coisas ruins, onde tudo acontece de forma muito ruim, né? E essa pessoa começa a agir da seguinte forma: ah, eu não consigo, eu não posso, não tem como, eu não conheço tal região, então não tem como eu transitar. A palavra não, ela faz parte do contexto diário dessa pessoa que tem essa máscara de vítima. E essas pessoas, pelo fato delas estarem vivendo em um universo negativo, elas não têm essa consciência de que elas estão usando uma máscara negativa. Elas não têm, que é uma máscara de vítima, elas não têm essa noção, elas não têm esse domínio de conhecimento. Então, para elas, as coisas ruins acontecem com elas porque na vida delas tem que ser desse jeito. E, na verdade, precisa ter alguém ali para poder abrir um pouco os olhos dessa pessoa e fazer ela entender que não, que ela é merecedora de algo bom, de que ela possa curtir a vida, de um bom emprego, de uma boa casa, de uma boa comida. Então, às vezes, a pessoa de uma boa saúde, às vezes uma pessoa ela tá tão ali impregnada com algo ruim, negativo que acontece, que ela não se sente no direito de ser feliz, ela não se sente no direito de fazer um passeio, ela não se sente no direito de sorrir, de tirar uma foto sorrindo, porque isso aí pode ser motivo de desconforto. E isso cai na máscara de vítimas, porque de repente a pessoa ela cai numa situação, nossa, tudo de ruim está acontecendo naquele momento, e quando é para acontecer algo bom, algo bacana, algo legal, a pessoa não está preparada para receber, emocionalmente falando. É onde eu falo que a gente tem que cuidar da inteligência emocional e da inteligência intrapessoal, que é a que a gente consegue conhecer o que a gente faz, o domínio das nossas ações e como que a gente vai lidar com as nossas ações em relação às pessoas. Sobre a questão da pessoa ser falsa, olha para você ver, então ser falso, ele não é só aquele comportamentozinho da pessoa te elogiar e pelas costas falar mal, não é só isso, é muito mais além disso. E como aqui essa série é uma série de análise comportamental, eu não vim aqui falar, olha, você que sabe que fulano fala mal pelas suas costas, não conversa mais com fulano, não é isso que eu vim fazer. Eu tô aqui para poder trabalhar, para poder falar sobre análise comportamental e como que isso pode ser desenvolvido, né? E dessa vez eu escolhi 10 perfis que são perfis ruins, que são perfis negativos. E como que a gente pode lidar? Porque muitas vezes nós somos esse perfil. E é preciso entender e ter maturidade para poder saber como lidar com essa situação. Poxa, será que eu sou invejoso? Será que eu sou medíocre? Será que eu sou mentiroso? Será que eu sou falso? Né? Será que eu sou uma pessoa que age com uma agressão verbal? Então é nesse sentido. Então eu tô aqui para poder trabalhar a questão da análise comportamental. E nessa questão, para poder chegar no obstáculo como falso, para a pessoa ser caracterizada como falso, precisa avaliar se o perfil, se ela consegue trabalhar esse entendimento da inteligência intrapessoal e emocional. Então a pessoa que consegue admitir, não, eu preciso de ajuda. Eu estou fazendo algo que não está sendo legal porque as pessoas estão se afastando de mim. Eu estou ficando só e eu não quero viver só. E não é bom. Não é bom que o ser humano fique só. A pessoa se isolar para colocar os pensamentos em ordem, ok. Mas a pessoa se isolar ao ponto dela ficar sozinha e não ter contato com ninguém na vida, é ruim, porque de repente ela não vai saber como lidar com a sociedade lá fora, não vai saber como trabalhar, não vai saber como lidar com os estudos. Então é preciso ter, pelo menos, o básico de convivência social.
Agora, quando a pessoa começa a gente começa a falar sobre os perfis e a pessoa tendo esse comportamento, ótimo, porque daí você identificou que você precisa de ajuda e que você precisa saber como reagir, como fazer, né? Então, como lidar com as pessoas que têm esse perfil, que utilizam essas máscaras que eu coloquei, que é a máscara do poder, de superioridade, a máscara de vítima, essas máscaras, elas são facilmente identificáveis. Então, é muito fácil identificar quando você está conversando com alguém, principalmente se você já conhece aquela pessoa. Então, você consegue ali entender melhor um pouco de como que a pessoa está agindo, como é que está o humor daquela pessoa, que depende muito da questão do humor da pessoa. Então, é muito importante saber como lidar. Então, assim, entendeu quem é o perfil máscara tal? Então, vamos falar mais uma vez sobre escudo. Então, vamos criar o seu escudo, vamos criar o nosso escudo, de forma que aquele comentário não me ataque. Nossa, mas é um comentário positivo, tá? É um comentário positivo, mas de forma falsa. Então, eu não quero aquele comentário para mim. Eu não quero, eu preciso criar uma barreira. É aquela história. Você engordou, suponhamos você está acima do peso, chega numa festa, cumprimenta, nossa, você tá linda, seu cabelo tá lindo, sua pele tá linda. Quando você vai embora, desce a lenha que você engordou, que você tá né, feia, que mais jovem você era mais bonita, como que você deixou seu corpo estragar desse jeito, você vira pauta. Você vira pauta. E esse é um ponto crucial, porque assim, é uma das falas básicas de quem adora falar da vida do outro, né, que é sobre o peso, que é sobre a aparência. Né? A estética, ela fala muito sobre a série de pessoas, sobre a futilidade humana. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com certos assuntos de forma fútil mesmo, né? Porque para algumas pessoas, a estética ela está acima de tudo e de todos. Então, aí, quando essa pessoa... Então, aí, o que acontece? Esse comentário, esse elogio que você recebeu, nossa, você tá bonita, com a pele bonita e tal, ele não pode chegar até você. Seu escudo, você tem que entender, você tem que analisar, tem linguagem corporal que a gente pode trabalhar para poder entender como que eu vou saber que a pessoa está falando mal, se a pessoa está falando bem ou mal, se a pessoa está sendo falsa ou não. Tem a linguagem corporal, que na próxima série eu vou falar sobre os trejeitos, né, sobre os gestos e da linguagem corporal, de como que isso pode ser trabalhado. Então, o que acontece? Você aprendendo a identificar, né, sabendo que fulano está te elogiando, mas que vai te apunhalar pelas costas, então você já filtra aquilo ali, põe o seu escudo, veste o seu escudo ali e não permita que aquilo te acompanhe, porque isso pode desagradar a sua noite de festa, a sua noite de jantar, o seu dia, o seu almoço em família. Então, o escudo, ele mais uma vez, ele vem aqui como uma ferramenta que vai te proteger de algumas agressões, né? Mascaradas, agressões mascaradas. Então é isso. Então o falso, a gente tem que trabalhar a questão da inteligência emocional e da inteligência intrapessoal. E no próximo perfil a gente já vai falar sobre os três que se coligam, né? Então no caso o medíocre, o invejoso e o falso. Então esses três últimos que eu falei, eu vou fazer aqui um aglomerado pra gente poder fazer um desfecho desses três perfis, ok?